Mais uma vez estou aqui nesse canal. Olá, nação de ar. Com imensa alegria estou aqui nessa tarde, nesse dia, uma tarde tão maravilhosa, uma tarde tão cheia de brilho. Que a luz do Espírito te ilumine todo o entendimento, nação de Arro, a nação que está do outro lado do Pantamá. Uma ótima tarde, que quero transmitir vosso ouvido, todos os telespectadores, todos evangélicos, que nesse momento estão me ouvindo nesse canal presente. Quero trazer um assunto, uma mensagem sobre as duas testemunhas do Apocalipse, que João narrou essa mensagem ali, no seu ministério ali, transmitindo para todas as igrejas, todos os crentes em Arusha. As duas testemunhas, a profecia, luz que ilumina em lugar escuro. A profecia, luz que ilumina o lugar escuro. O lugar escuro, por falta de conhecimento, a profecia vai te iluminar toda a nação de Arro, todos os telespectadores e ouvintes desse canal. Num julgamento terreno de um juiz, existe duas testemunhas para dar fatos, para que não há engano, para que não há injustiça nos seus argumentos. A profecia de Apocalipse fala dessas duas testemunhas. Em Apocalipse 11, no verso 3, está escrito: a profecia tem o seu início no verso 3, 11 de Apocalipse, pois o verso 1 e 2 se refere a outra profecia anterior. O verso 1 e 2 revela outra profecia anterior. Em qualquer julgamento são exigidas pelo menos duas testemunhas, a fim de que seja evitado casos de prejuízo, falsidade, engano e injustiça, para que se dê garantia de depoimento pleno de total verdade. Precisa, ouvinte, nação de Arro, um julgamento, exigir pelo menos duas testemunhas, para fim que seja evitado falsidade, engano, prejuízo e injustiça, para que dê a garantia o depoimento de pleno total verdade. É necessário ter essas duas testemunhas para evitar esses causos de prejuízo, falsidade. Assim é o Iarro, é Yarusha, que é o filho, precisa dessas duas testemunhas. Tanto no julgamento terreno, há essas duas testemunhas para julgar o réu. Quem é o réu aqui que Yarusha quer falar contigo? O réu aqui é o engano, é a falsidade no coração do homem. Duas testemunhas separadamente não serão unicamente em suas afirmações, senão presenciar realmente um mesmo acontecimento. Quando duas ou mais testemunhas afirmam que o relatar o mesmo acontecimento unicamente em suas opiniões têm sido ouvidas em separado, podemos ter a certeza de que dizemos a verdade. Tem que ser separado. Para unicamente a opinião tem sido ouvida em separado, poder de ter a certeza de que dizemos a verdade. Tem que ser separado, nação de alma. Não serão unicamente as suas afirmações, senão presenciará realmente o mesmo fato. Tem presenciar o mesmo fato para dizer o acontecimento são unânimes as suas opiniões. Você tem a presenciar todo o fato, a mesma história, sem nenhum contexto de engano.
dizendo a verdade. Essa é o julgamento das duas testemunhas. Assim fez o Iarro a das duas testemunhas sua, que é a primeira aliança e o novo e a nova aliança, separada uma da outra. Quem é essas duas testemunhas? Primeiro, os evangélicos, o mundo religioso fala o Velho Testamento, mas é a primeira aliança, a lei do amor que Iarro deu para a sua nação, Israel, como diz a João Ferreira de Almeida, uma separada da outra. Por quase 500 anos teve essa profecia. O Iarro falava sempre com os apóstolos ali, quase 500 anos, de uma maneira oculta. Tudo que a primeira aliança revelou, no novo. Tudo que a segunda aliança apresentou já estava revelado na primeira aliança, embora às vezes de uma maneira oculta. Tudo que o novo revelou, a segunda aliança estava escrito na primeira aliança. O Iarro se manifestava em oculto. Muitas vezes, quando estavam ali os levitas, oferecendo local, o anjo aparecia ali para receber o holocausto em cheiro suave. Essa é a primeira aliança. Em profecias que fala anterior, que já existiam. Por quase 400 anos, o Eterno vem falando com os seus profetas, com os teus servos, dessas duas testemunhas. Nação de Iarro. Eu culto. A segunda aliança trouxe a maior luz sobre a verdade da primeira aliança, assim como o testemunho do Espírito de profecia trouxe a maior luz sobre as Escrituras sagradas. A segunda aliança, nação de Iarro, trouxe a maior luz sobre a verdade da primeira aliança, assim como o testemunho do Espírito da profecia trouxe a maior luz sobre as Escrituras sagradas. É o Espírito da profecia que trouxe a maior luz sobre as Escrituras na vida dos teus servos, profeta, profetizando ali as boas novas, profetizando ali a vinda do Mashiach e a Ruxa. E ela nos deu duas testemunhas para que não apresentemos pretexto e para que não tenhamos dúvida que a Bíblia contém a verdade eterna. O Eterno deu as duas testemunhas para que não apresentemos pretexto. O que é pretexto? A decredibilidade, não crer. Ele deu as duas, a primeira testemunha, que é a primeira aliança, eu até falar ocultamente com eles ali, com seus apóstolos, e deu as duas testemunhas para testificar que não temos dúvida que a Bíblia contém a verdade eterna. A Bíblia contém a verdade eterna no nome do Mashiach e Yahushua. É esse nome que os profetas anunciavam. Eu queria até falar com eles ali, sempre oculto com eles. E para nós, na época da primeira aliança. Mas apesar da piedade de Iarro, assim é evidência por causa do orgulho do ímpio. Não investiga toda a sua cogitação. Não há Iarro, o ímpio, o homem nécio, o homem ateu. Ele diz, não há Iarro. O Eterno visita ele, vê toda a cogitação, que eles não investigam o nome dele. Eles não investigam ali todas a sua cogitação, e não há Iarro. Salmo 10, verso 4. Salmo 10, verso 4. Procuramos detalhar, resumir uma explicação dessa fantástica, maravilhosa profecia, animando os queridos irmãos para que tenham confiança e bom ânimo em o Espírito de verdade, fará com que aqueles que humilham perante a Mashiach e a Ruxa, procurando detalhar,
resumindo a explicação dessa fantástica, maravilhosa profecia, animando os queridos irmãos para que tenha confiança e tenha bom ânimo, o Espírito de verdade fará que aqueles que humilham perante o Mashiach Yahushua, buscando de todo o coração o entendimento, compreendendo grandiosamente a verdade, deve ainda investigar intensamente as Escrituras, os testemunhos do Espírito de profecia. Tem que investigar, pesquisar, quer investigar aqui, pesquisar intensamente as Escrituras, os testemunhos do Espírito de profecia. Isaías 61 e 3. O Espírito da profecia que falava ali na boca dos profetas, os servos do Altíssimo, anunciando as boas novas, anunciando a vida do Mashiach aqui na terra. Eles anunciavam ali, através de examinar as Escrituras, testificar, transmitir para Israel, para os sacerdotes da época da primeira aliança, a duas testemunhas. O Eterno falava com eles por quase 500 anos, na primeira aliança, de uma maneira oculta para nós, de uma maneira oculta, ele manifestar ali para os teus servos, através de visões, do Espírito da profecia nos corações dos profetas, para anunciar ali o arrependimento, anunciar ali os caminhos errôneos, os caminhos maus. Os profetas eram dirigidos perante os líderes de Israel, perante os levitas, perante todos eles que estavam em pecado ali, para anunciando um conserto perante o Mashiach, tirar dentro dos vossos corações os Baalias, os Baalim dentro dos corações, Moloque dentro dos corações. Os profetas eram direcionados para levar essa palavra de arrependimento aos corações. No verso 3, as duas testemunhas, quero falar duas testemunhas aqui, nação de Ar, quero falar aqui para vocês, as duas oliveiras, os dois castiçais. A Bíblia trabalha em harmonia com a primeira aliança. Daniel está narrando aqui, nessa profecia. Zacarias, as oliveiras, os castiçais. Eu darei poder às minhas duas testemunhas, profetizarão por 1260 dias, vestido de saco. Por 1260 dias, nação de Arro, as duas testemunhas profetizaram vestido de saco ali. Ali no ano 538 a 1798, antes e depois, antes da primeira aliança e depois da primeira aliança, a segunda aliança, que os evangélicos falam, os tempos religiosos falam, todos eles, o Novo Testamento, acessivamente. No ano 538 a 1798, antes e depois, temos um período de 1260 dias. Durante esse tempo, com o poder político religioso, está naquela época ali, na primeira aliança, aí na segunda aliança. A vida do Mashiach era na época do sistema religioso, político, que está ali perante o governo do Império Romano, acessivamente. Mas a mão do líder das religiões romana lançou feroz e implacável perseguição contra todos que se pusessem ou discordassem dos seus princípios, que é o princípio. Ele pôs ali o líder religioso, que é o Papa, que era os religiosos da época ali, aqueles que opunham contra eles, discordando dos seus princípios. Que é os princípios? O princípio do costume de Roma, do preceito de Roma, da idolatria que estava Roma ali, perseguindo a nação de Ar, perseguindo a igreja, perseguindo ali a noiva do Mashiach e Yahushua. Ele lançou uma feroz perseguição com todos os que opusessem ou discordassem dos seus princípios, concordando com Roma. E por isso as perseguição ali, perante esse ano de 1260 dias, significa 1260 anos da época medieval, época de trevas que está ali. Se está no livro de Daniel 7:25,
no período de 3 anos e meio, 3 tempos e meio, em Apocalipse 3, 13, 5 e 7, de 42 meses, que corresponde a 1.260 dias. Daniel 25, 7, 25, no período de 3 anos e meio, em 3 tempos e meio, em Apocalipse 13, 5 e 7, dá os 42 meses, que corresponde a 1.260 dias, foi essa perseguição do Império Romano. Antes e depois de as profecias cumprindo ali, a anterior, que é a primeira aliança, e a segunda, o Eterno falava ali em maneira oculta para nós. E é a primeira aliança que o mundo fala religioso, Velho Testamento. O mundo judaico fala a Torá. Eles falam segundo a Brit Hadashah. São carentes do nome de Yahusha. Nesse período de um dia para o Eterno, um dia é um ano, significa um ano. Um dia profeticamente equivale a um ano. Gênesis 29, 27, 28, Números 14, 34, Ezequiel 4, 5 e 7. Então, 1.260 dias se refere a 1.260 anos. Está aqui as profecias da primeira aliança, uma das duas testemunhas, por quase 500 anos, até a vinda do Mashiach. Um dia, profeticamente, para a somagem, profeticamente, equivale a um ano, significa um ano, um dia. 29, Gênesis 29, 27, 28, Números, livro de Números 14 e 34, Ezequiel 4, 5 e 7. Então, 1.260 dias se refere a 1.260 anos. Essas profecias ficam ali com o profeta, servo do Altíssimo, ensinando o caminho reto perante o Altíssimo e a um concerto de arrependimento, os corações má perante as obras má. Profetizar é o mesmo que ensina. O profeta profetiza é o mesmo que ensina, pois o profeta significa ensinador ou professor. O profeta significa professor ou ensinador. O profeta verdadeiro de Yahweh é um ensinador das coisas de Yahweh. E o profeta falso ensina o erro, o engano e a verdade desvirtuada. O profeta de engano, ele ensina a verdade desvirtuada, que é a verdade. A mentira, a mentira passa como verdade. É meia verdade, é meia mentira. Não existe. Assim é o profeta falso que ensina o erro, o engano. E a verdade desvirtuada. A verdade que não é verdade. A mentira quer passar como a verdade. Uma mentira falada, ou duas faladas, equivale a 1.000 palavras, se diz a verdade. Essas duas testemunhas, sendo de Yahweh, profetizaram, ensinaria as coisas de Yahweh. O período de 1.260 anos iniciou em março, no ano 538. 1.260 anos se iniciou em março, no ano de 538, com vagarosa derrota dos Ostrogados, em acessão com o chefe universal de todas as igrejas. Quem é o chefe universal de todas as igrejas aqui na nação de Yahweh? É o Potífero, é o Papa, ele é o chefe de todas as igrejas. Quer dizer, para ti, todas as igrejas são filhos de Roma, são filhos de Papa, ele é o cabeça dessa igreja. E a sessão com o chefe universal de todas as igrejas, e terminou em março de 1798. 1798, esse chefe da igreja, Potífero Papa, terminou em março de 1798, quando a igreja romana foi destruída por Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte que destruiu esse chefe da igreja, esse Potífero Papa, que é o Papa Pio VI. Foi aprisionado pelo general Berthier por ordem de Napoleão em março de 1798. Nessa ocasião, a besta foi ferida na cabeça. Apocalipse 13 e 3.
das profecias do Apocalipse que seja compreendida primeiramente os profecias de Daniel. As duas testemunhas estavam vestidas de saco. Esse era o luto dos judeus. As duas testemunhas estavam vestidas de saco. Esse é o luto do judeu. Andar vestido de saco significa luto, tristeza, humilhação ou vergonha. As pessoas vestiam-se de saco e procuravam a solidão. A pessoa está de luto ali, nessas profecias. Vestido de saco significa luto, tristeza, humilhação ou vergonha. As pessoas vestiam-se de saco, procurar a solidão. Eles procuravam, vestido de saco, procurar a solidão, de tristeza, humilhação e vergonha. Estava numa solidão de tristeza as duas testemunhas. Frequentemente, isso era devido à perseguição. Isso aconteceu às escrituras na Idade Média. Nas escrituras na Idade Média, a perseguição. Na Idade Medieval, a Idade das Trevas, a Idade do Terror, que estava perseguindo a nação de Israel, perseguindo a igreja daquela época, onde ela estava pura, isenta do paganismo. Por isso que ela é perseguida. Ela discordava dos princípios de Roma. Aí foi ela perseguida. Nação de Israel. Até a libertação da consciência humana pela Revolução Francesa. Até a libertação da consciência humana pela Revolução da França. Em 1798, a Revolução Francesa foi de 1789 a 1815. Essa foi a Revolução da França, onde libertou a consciência do povo, onde ali, quando o governo Napoleão Bonaparte deu um basta, feriu a besta do Apocalipse. Mas foi no ano de 1798 que libertou o mundo das trevas da opressão de Roma. 1798, nação de Israel, onde a igreja foi libertada da opressão das trevas de Roma. Foi neste ano, sexto período, a igreja Filadélfia, no ano de 1798, que ele teve o início do tempo do fim. 1798 teve o início do tempo do fim, predito por Daniel. Nesse ano, 1798, teve o início do tempo do fim, predito por Daniel. Daniel profetizou sobre esse fim. Ali a palavra está selada para Daniel. Nação de Israel. No ano de 1798, cumpriu suas profecias do Eterno, onde o mundo foi liberto da consciência humana, através de Napoleão Bonaparte, onde o Yahweh, o Todo-Poderoso, até do teu filho Yahusha, enviou teu espírito para combater com a besta sobre a terra. A besta ali, Roma, estava perseguindo o povo de Israel, a nação de Israel, a igreja, Filadélfia e Laodiceia. Nesse ano que foi predito por Daniel, se cumpriu essa profecia. Iniciou nesse período da igreja Filadélfia, que estendeu até o ano de 1854, quando iniciou o seu sétimo e último período da igreja Laodiceia. Nesse ano, 1844, iniciou o sétimo e último período da igreja Laodiceia. A igreja Laodiceia, ali, das trevas de Roma. Quando as trevas provocadas por Roma foram dissipadas o mundo, foi liberto dos aguilhões do Papa. Nesse ano, as trevas provocadas por Roma foram dissipadas, o mundo foi liberto dos aguilhões do Papa. Que é o mundo aqui? É a igreja do Mashiach, a seita eles chamavam ele de seita do caminho, a igreja Natsiri, que foi liberta dos aguilhões do Papa Roma. A piedade do Criador, o Yahusha, moveu o coração do rei Napoleão Bonaparte para dissipar o reinado de Roma sobre a sua nação.
E o mundo foi liberto dos aguilhões. Eles foram libertos dos aguilhões de Roma, a igreja, Laodiceia, Filadélfia, assim sucessivamente, nação de Arro e telespectadores. Eles foram libertos dos aguilhões da perseguição de Roma. Eles foram libertos desses aguilhões do Papa. O livro de Daniel, que estava fechado, selado até o fim do tempo. Ali estava o livro de Daniel fechado. Antes da morte do Papa, o livro estava fechado. Não podia anunciar boas novas. Eles queimaram todos os livros, principalmente o hebraico e o aramaico. Eles queimavam para tirar da mente, ó, aqui, ó, o nome Arro. O nome Arro da mente dele. O nome Arruxa da mente deles. Quando está na época medieval, época das trevas, de Roma contra a igreja Laodiceia. O livro de Daniel estava fechado até o tempo do fim. O tempo do fim foi ali, nação de Arro. Daniel 12:9. 12:9. Aqui está as duas testemunhas, tanto a primeira, a segunda, por quase 500 anos, até a vinda do Mashiach e a Ruxa aqui na terra, para libertar o seu povo do cativo do pecado, libertar o seu povo das transgressões dos mandamentos, que faltava ali o amor que faltava ali. Eles não guardavam o sábado, não guardavam o sacrifício, levar animal tudo cheio de mancha, manco. Só você lê o livro de Malaquias evangélico. Lê o livro de Malaquias, você entende a mensagem. Lê devagarzinho, lê meditando. Você vai entender a mensagem. Nesse tempo do fim, Daniel 12:9, aberto o entendimento do ano 1854, Apocalipse 10:2 e 8:10. Foi a partir do ano 1798, a partir do ano 1798, que foram fundadas as pequenas e grandes sociedades bíblicas em todo o mundo. Foi nesse ano 1798 foi fundada as pequenas, grandes sociedades bíblicas em todo o mundo. Isso não tinha sido possível até antes por causa da perseguição de Roma papal. Antes não podia ter as pequenas e grandes sociedades bíblicas por causa da perseguição de Roma papal. Ele não permitia anunciar, fazer adoração em verdade e espírito nas vossas casas, nação de Arro. Ele queimar todo o livro hebraico e o aramaico para tentar impedir o avanço de anunciar as boas novas à nação ali de Jerusalém, Israel, até os confins da terra. Na Europa, por causa da opressão, da perseguição do Roma papal. No ano 1798 foram fundadas as pequenas e grandes sociedades bíblicas em todo o mundo. Isso não tinha sido possível antes por causa da perseguição de Roma. Antes não tinha sido possível por causa da perseguição de Roma papal. Ferrânea, inimigo das escrituras sagradas. Ele era inimigo ali da antes a primeira testemunha e a segunda testemunha, que é a primeira aliança e a segunda aliança. A segunda aliança renovada, redimissão de pecado. Que esse motivo para você ouvir, tá? A nação de Arro e todos os telespectadores. Hoje a Bíblia está na sua mão como o Novo Testamento e Velho Testamento. É a lei e a aliança renovada, com pacto de sangue que a Ruxa fez ali no madeiro, tá? A nação de Arro. Não foi em cruz não, aberto em cruz não, com Deus Isos. Ele foi ali no madeiro de costas para o mundo, com 2 grampos na mão e no pé. Onde cumpriu essa profecia ali. Gênesis 3:15. E trouxe o Adão de volta. E trouxe os patriarcas, aqueles que creram no nome de Arruxa. Por causa da pressão de Roma, ali na época, ele era inimigo das escrituras. Eles são inimigos das escrituras até o dia de hoje. Quando fala o nome de Arro,
que é o verdadeiro nome de Yahweh, e Yahushua é o filho. Eles transliteraram o nome, fez transliteração do nome, plantaram essa Bíblia, João Fernandes, Deus, Senhor, Israel, amém. Nomes corrompidos, nomes gregoriano, romano, nomes latim aportuguesado. É o nome de Yahweh, está ali a ser perseguido, impedindo do povo anunciar o nome de Yahweh a todas as nações. Vem essa palavra, esse nome de Deus nas escrituras. Ele era inimigo, quando fala inimigo aqui, ele substituiu, transliterou o nome do Criador pelo Papa Damos e o Bispo Jerônimo no governo Monarca Constantino, filho de Eclesiano. É isso que aconteceu aqui, a pressão medieval, a opressão de Roma, que é inimigo das figuras da Escritura Sagrada. A partir dessa data, e a parte das assombrosas profecias de Daniel foram sendo compreendida pelos sábios e entendido em Yahweh. Daniel 12:10. E muita atenta hoje em vão compreender o Apocalipse sem buscar a luz da primeira aliança, do primeiro testemunho. Mas na primeira aliança, que Daniel é indispensável para a compreensão. Antes era indispensável para ter compreensão da palavra da primeira aliança. Através quando o Papa foi dissipado pelo governo monárquico Napoleão Bonaparte. Foi abrido os entendimentos dos sábios entendidos na época, onde teve o início da pequena sociedade bíblica e grande. Ali foi fundada nessa época. O Eterno é a onisciência do Eterno preservou a tua igreja com a menina dos teus olhos. Ali tinha, na igreja, tinha homens, tinha a sinceridade, a piedade do nome de Yahweh, da nação de Yahweh. Tinham. E as pessoas vêm se cumprindo nesse século XXI, a ciência avançada, a ser multiplicada de um canto para outro, e muitos se esfriarão. A ciência a ciência se multiplicou aqui no século XXI, quando a internet se avançando dia a dia, velozmente avançando, cumpriu suas profecias. E o nome de Yahweh está sendo pronunciado dentro do vídeo de comunicação na internet, no YouTube, na rede social. O nome de Yahweh, o nome de Yahushua. É esse nome, Yahushua, que conduz à vida eterna. Cumpriu essa profecia de Daniel, o templo de Daniel 7:25. 3 anos e meio, 3 tempo e meio. Apocalipse 13, 5 e 7. Os 42 meses cumpriu os 1260 anos na profecia, antes e depois de Daniel. Antes e depois cumpriu essa profecia com o profeta estadista Daniel. Aqui na Apocalipse 12 narra muito bem, 12 Apocalipse 6 e 4. Menciona igualmente 1060 dias, 3 tempo e meio, com o período em que a mulher permaneceria no deserto, protegida da perseguição movida pelo grande dragão vermelho. Que a mulher símbolo aqui é a nação de Yahweh, é a nação de Yahweh, é o Israel, foi perseguido aqui está com o nome de Yahushua, foi perseguido, guardada por Yahushua no deserto. Pelo dragão vermelho. O dragão simboliza as religiões vermelhas. Simboliza eles perseguindo o Mashiach. Ela foi guardada. Esse dragão, Apocalipse 12 e 3, com a besta 13 e 1, ambas têm 7 cabeças e 10 chifres, que significa trata ser o mesmo poder de perseguidor. O mesmo poder de perseguidor. A besta, entendeu? Do Apocalipse, o dragão 12 e 3, com a besta 13 e 1. O dragão simboliza o próprio Satã. O dragão simboliza Samael, em forma de pessoa.
nos seus pensamentos de ódio, de vingança, de derrame de sangue. Esse dragão estava ali na época de Pilatos, Herodes, perseguindo Machia. Quando ele nasceu, o Eterno guardou ele. A onisciência do Eterno, a onipresença do Eterno, o onipotente guardou ele da mão do acusador, o homem, e os maus pensamentos dentro do coração dele. O Eterno guardou ele do perseguidor, que é Roma, que é o governo monarca, Pilatos, Herodes, assim sucessivamente, que estava no poder naquela época lá. César. Começou ali no ano 538 a fragorosa derrota dos otogados e a cessão do papado como chefe universal de todas as igrejas terminou ali em março de 1798. Aqui terminou a profecia das duas testemunhas ali. Em 1798, o Papa foi aprisionado pelo Napoleão Bonaparte, vindo morrer exilado em Valência. Napoleão Bonaparte foi exilado ali na Nação de Arro, em Valência, na França. O ano seguinte, isso pôs o fim no período da supremacia papal. Ele deu fim na Nação de Arro. Ali, 1798, o Papa foi aprisionado por Napoleão Bonaparte, vindo a morrer ali em Valência. Morreu em Valência, ele estava exilado em Valência, morreu ali e deu ordem para o general Berthier matar o Papa Pio VI. Vencida esse período, a igreja de Arro saiu do deserto, seguindo, pregando, anunciando de novo ao povo, às nações, línguas e povos. 10 de Apocalipse 11, 12 e 17 de Apocalipse. Período, refere ao período de 1260 anos, iniciou em março de 538, antes, ali na primeira aliança. As duas tinham uma a primeira, outra a segunda. Ali os apóstolos não tinham escrito ainda, ele profetizava mais em oral, na Nação de Arro. Ele está escrevendo os livros. Ele está escrevendo ali o livro da segunda aliança, o Novo Testamento. O Eterno capacitou ele para escrever. Um escreveu Mateus, o Mateus escreveu o livro de Mateus Tiarro, assim sucessivamente. Esse João que está ali na ilha de Pátio, teve essas visões, toda essa escrita ali para o povo naquela época ali. A derrota dos ostogados e a cessão do papado como chefe universal de todas as igrejas terminou em março de 1798, quando a igreja romana foi destruída por Napoleão Bonaparte. O Papa Pio VI foi aprisionado pelo general Berthier. Ele estava ali, o general Berthier, ao lado de Napoleão Bonaparte, em fevereiro de 1798, nessa ocasião, a besta foi ferida na cabeça. Nessa ocasião, a besta foi ferida na cabeça por general Berthier, quando Napoleão estava exilado em Valência, na França. Cumpriu essas profecias, o livro foi aberto, o entendimento foi aberto, caiu os agrilhões de Roma, até de Napoleão Bonaparte, aprisionou ela, nessa época, 1798, onde ela foi ferida na cabeça, o livro de Apocalipse. Essa besta que subiu do abismo é a Revolução da França. Está até no dia de hoje. Olha esse governo da França de hoje, Nação de Arro. Emmanuel Macron. Dali que vai sair o anticristo, é o próprio Satanás, também do homem, governar essa nação, perseguir aqueles que guardam o nome de Arro. É o nome de Arro, que guarda o nome de Arro, vai ser perseguido nessa terra. Porque aquilo foi uma parte da profecia e vai se cumprir na iminência essa profecia, onde o Iá vai destruir o trono da besta, vai dar poder para ele governar essa nação por tempo, temporariamente, onde que vai enganar aqueles que aceitou ele, os dogmas deles, os preceitos deles aqui na terra. A dúzia estava vestida de saco. Esse luto dos judeus ainda vestido de saco significa luto, tristeza e humilhação, a vergonha.
as pessoas vestiam-se de saco, procuravam a solidão frequentemente. Isto era devido à perseguição. Isso foi que aconteceu as escrituras na Idade Média. Na Idade Média, aconteceu na Idade Média ali, depois da morte dos apóstolos, aconteceu isso aí. Ficou os discípulos deles anunciando as boas novas. Até a libertação da consciência humana pela Revolução Francesa. Pela Revolução Francesa foi libertada a consciência humana daquela época, aquele que estava em Arrústia. A Revolução Francesa foi em 1789 a 1815, mas foi no ano de 1798 que se libertou do mundo das trevas. Esse dia se cumpriu as profecias da nação de Arra. Quero trazer a vocês ouvidos, falei que das duas testemunhas para vocês. Quero falar que vocês, nação de Arra, as duas oliveiras, os dois castiçais. Da primeira aliança, da segunda aliança. Tá? Essa profecia. As duas oliveiras e os dois castiçais. As oliveiras são as árvores que produzem azeitona. E essas, por sua vez, produzem o óleo e o azeite. Essas árvores, duas oliveiras e os dois castiçais, que produzem óleo e azeite. Os dois castiçais, que seriam as duas testemunhas da primeira aliança sua, as duas lâmpadas, e os dois castiçais, o candeeiro, que fornecia a luz naquele tempo antigo. Os dois castiçais seriam as duas testemunhas da primeira aliança sua, e as duas lâmpadas, ou castiçais, ou candeeiro, que fornecia a luz no tempo antigo. Que era o tempo antigo? No tempo da primeira aliança fornecia a luz elétrica na nação de Arra. Era a oliveira que produzia o azeite e o óleo para pôr aí nos castiçais, para ser luz para o ambiente que ele estava. Era no tempo antigo. Quando não existia energia ou outro sistema de iluminação, era o óleo de oliva abundantemente no Oriente Médio, abundantemente na nação de Arra e todos os espectadores. Era o óleo no Oriente Médio para pôr nos candeeiros, nos castiçais, para ter iluminação no lugar que estão, nas suas casas, nos seus palácios, ou na sinagoga daquela época. Era o óleo e o azeite de oliva. Os dois testemunhos da primeira aliança, edificando nas escrituras como lâmpada, castiçais ou candeeiro, no livro de Salmos 119, 105. É isso que é a lâmpada na primeira aliança. Zacarias 4, 3, 11 e 12. As duas oliveiras e por cima de duas oliveiras, uma à direita, o do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Essas duas oliveiras à direita e à direita do castiçais e à sua esquerda. E falando em outra vez, diz: os dois ramos de oliveira que são aqueles dois ramos de oliveira que estão junto dos dois tubos de ouro. Os dois tubos de ouro, os dois caminhos estão nos dois tubos de ouro. E o que veste esse ouro? Que significa esses dois ramos de oliveira que estão junto do bico de ouro, nos quais estão os canais de ouro para onde corre o azeite. Esses dois tubos de ouro, vidente de ouro, os dois tubos de ouro na nação era revestido de ouro. Que significa estão os dois ramos de oliveira, que estão junto dos dois bicos. Os dois ramos de oliveira, onde corria o óleo, o azeite, para iluminar o lugar onde estava. Estava nos canais, é como canais que corre água, o azeite. Assim estava ali os dois tubos e os dois ramos de oliveira para iluminar aquele lugar, a sinagoga, o palácio, a casa dele, assim sucessivamente, que não existia energia elétrica naquela época, no Oriente. Os dois raminhos de oliveira e os dois tubinhos de ouro, dois bicos de ouro, são os canais de ouro por onde corre o azeite para iluminar. Os dois bicos de oliveira, os dois tubinhos de ouro, os dois bicos de ouro, são os dois tubinhos, dois bicos ali para correr o azeite, o óleo para a iluminação dos candeeiros.
o canal. A fé que liga o homem a Mashiach e a Ruxa e a sua bondade através do Espírito de Yahweh. Os dois tubos de ouro, Zacarias 4 e 12, são os canais por meio dos quais podemos pelo estudo, alcançar a esta fé. Eu estudo o quê? Alcançar esta fé através da palavra, a palavra do Criador que nos encoraja a permanecer nele. Os dois tubos de ouro, Zacarias 4 e 12, são os canais por meio dos quais podemos, pelo estudo, alcançar esta fé. Esta fé em quem? A fé em Yahusha. A fé nele. Nele conduz a vida eterna, nele conduz até o Pai, que é Yahweh. João, que escreveu a segunda, o João escreveu ali, João 1 diz, a Bíblia é a palavra do Yahweh escrita, mas a verdadeira palavra de Yahweh é Yahusha, o Salvador. A verdadeira palavra de Yahweh é Yahusha, o Salvador. A palavra é Ele. Ele conduz até da sua bondade, até a tua piedade, a nós alcançar o regozijo que está com Ele. Apocalipse 11:4. Essas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante de Yahweh em toda parte. Apocalipse 11:4. Essas duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Yahweh em toda a terra. As duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Yahweh em toda a terra. A luz do eterno está na nossa vida, Yahweh. Zacarias 4 e 14. São esses dois ungidos de óleo que estão diante de Yahweh em toda parte. Esses dois ungidos de óleo, os dois filhos de óleo que estão diante de Yahweh em toda parte. Eles também nós em toda parte, aqueles que é filho de Yahweh. Através de Yahusha, nós somos co-herdeiro, príncipe de Yahusha nessa terra. Essas duas profecias, que as duas testemunham, as duas oliveiras, os dois castiçais, que está diante do templo por toda a terra. 5 e 6 de Apocalipse, o tremendo poder das duas testemunhas. 5 e 6 de 11 de Apocalipse. Esse verso. Se alguém ler quiser fazer mal, fogo será de sua boca. O profeta Elias devorar os seus inimigos em alguém que quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elias perante o rei Acabe. Ele está com esse poder, está a palavra do Yahweh, está na boca dele. Então a palavra de Yahweh fazia esse poder, descer fogo do céu, destruir aqueles locais com aqueles falsos profetas. Elias tinha poder para fechar os céus, para que não chova, mas nos dias da sua profecia ele tem. No dia de Elias, ali perante o rei Acabe, ele tinha esse poder para fechar o céu, a terra, para não ver chuva sobre a terra. Depois voltou a comunicar, intercessão, o Yahweh voltou a chover a terra. Ele tinha esse poder que a palavra do Yahweh está no seu subconsciente, está na tua alma, ele profetiza a palavra ali com toda a autoridade do Espírito da profecia na vida de Elias, e assim sucessivamente. Nesse versículo, Yahweh nos mostra que a sua palavra na boca do seu servo tem grande poder para tudo quando tiver na boca de Moisés, nas pragas do Egito e na boca de Elias, fazendo descer fogo dos céus várias vezes e fazendo parar de chover e posteriormente fazendo que chovesse novamente. Na boca de Moisés, o Eterno fazia grandes sinais, o Yahweh fazia grandes sinais, o Altíssimo fazia grandes sinais perante Moisés, na face de rei Faraó, nas pragas, onde pode estar tudo encurvado à idolatria, aos Baalim, à reencarnação da mentira, ali perante a face de Moisés. O Eterno professor ali fazia a água amarga e fazia grandes sinais de prodígios através de Moisés, se submisse ao Yahweh nessas pragas ali. O nome de Yahweh foi enaltecido no rei Faraó. Essas duas testemunhas, literalmente falando, que foi Moisés e depois Elias,
Fez grandes sinais e prodígios. O Eterno fez sinais e prodígios na mão de Moisés com as pragas, com a água amarga, o mar cheio de sangue, o rio cheio de sangue. Assim, as duas testemunhas foi ali, literalmente, o homem que a palavra de ar estava no seu coração, está no seu subconsciente. Mostrou essas duas testemunhas ali, profetizando perante a face do rei Monaque e Elias também, profetizando a face do rei Monaque com a sua mulher idólatra, perseguia os profetas, que demonstrava ela no caminho errôneo, a Jezabel, que prostituía ali o nome do Criador e imoralmente falando. 7. A França atenta contra a Sagrada Escritura. 7 nações de ar. De 11 Apocalipse. Enquanto acabaram o seu testemunho, a besta que foi subiu do abismo, lhe fará guerra e os vencerá e o matará. Essa besta aqui que subiu do abismo é a Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte fez essa guerra na época ali com a nação de Arro, a igreja Laodiceia, a igreja Filadélfia. Qualquer poder despótico é chamado na Bíblia a besta ou fera. Poder. Besta significa poder. Autoritarismo. Acessivamente até no dia de hoje. O animal irracional. O animal irracional falando no significado. O animal irracional falando e no animal espiritual, que é a serpente, que é o dragão. Verso, considerando que a besta menciona a Revolução Francesa e não papado. A besta simboliza aqui a Revolução Francesa e não papado. Papa Romano, que fundou, que é o pontífice dessa igreja, que está sobre a terra, que está liderando com os governos. Ela perdeu o seu poder. O poder está na mão do governo, república, está na nação de Arro. Foi essa besta, a Revolução Francesa, que feriu de morte uma cabeça da besta de Roma. Foi essa besta que feriu uma cabeça de Roma, da besta de Roma, que no caso, a sétima forma do governo do Império Romano, a sétima forma do governo de Roma, que teve o seu chefe, o Papa, destruído e morto. Ele foi chefe, Pontífice Papa, foi destruído e morto. Pelo quem? Napoleão Bonaparte. Deu ordem para o general Berthier, onde está exilado em Valência, para matar o Papa Pio. Ela perdeu o seu poderio. A besta, 13 Apocalipse, é o Império Romano, desde a fundação no ano 1753, antes do Mashiach anticristo, que ele é o próprio Cristo, ele é o próprio cristianismo, que eles criaram essa religião para dominar o mundo, para levar o povo em opressão, até no dia de hoje. Até a ferida da sétima cabeça, 1798. A sétima cabeça, o sétimo reino papado foi ferido em 1798. No século 17, está na nação de Arro. Os 10 chifres foram a divisão de Roma de uma vez, o reino bárbaro em 1476, antes e depois. Data da queda do Império do Ocidente. Hércules, Vandálio, Ostrogado, Visigados, Lombardos, Suefos, Bergudio, Lamani, Franco, Anglo-Chacônicos. Lamani é a Alemanha, nos dias de hoje. Franco é a França. 7 cabeças foram 7 formas de governo que teve o Império Romano. As 7 cabeças foram os 7 governos que teve Roma. Teve o Império Romano. Cada forma de governo era como se fosse um vestido em que as pessoas trocam-las. Construiriam a melhor. A forma de governo de Roma. As 7 cabeças foram 7 formas do governo teve o Império Romano. De cada forma de governo era como se fosse um vestido em que as pessoas trocam, como a forma de governo de Roma, como troca um vestido das pessoas daquela época, da nação de Arro. Continuará a mesma. As formas de governo de Roma, as formas
no governo de Roma, teve o início. Aqui as formas do governo de Roma foi. As formas do governo de Roma foram o seguinte: primeiro, reinado estabelecido em 753 a.C. 2. Consulato estabelecido em 509 a.C. A terceira, a forma de ditadura estabelecida em 458 a.C. Quinto, triunvirato estabelecido em 60 a.C. Sexto, o império estabelecido em 30 a.C. Finalmente. Sétimo, aqui as 7 cabeças da nação. Sétimo, o 7 papado. Papado estabelecido definitivamente em 538. O papado foi em 1538. O papado foi definido em 538. Perdão, nação de alma. 538 foi o início do 7 papado. Antes e depois, até o período de morte política, 1798. As 7 formas de governo Roma foi estabelecida definitivamente em 538, antes e depois de Cristo. Antes e depois de Mashiach, eles são antes Mashiach, antes o amor, que eles não têm amor. Até ser ferido de morte política, 1798, foi ferido de morte através de Napoleão Bonaparte, que estava exilado em Valência, na França. Deu ordem ao seu general Pétion matar o Papa Pio. Cumprir essa profecia. A besta que foi ferida, a besta que ferida de morte as 7 cabeças de Roma, o papado. Apocalipse 3:3. E matou as 2 testemunhas. Apocalipse 11:7. Foi a Revolução da França que determinou implantar o ateísmo por lei. Proibindo as escrituras e perseguindo terrivelmente. Nesse ano, nação de Arro, a Revolução Francesa tentou implantar o ateísmo que é ateu, do nome de Arro. Pois lei, proibindo a escritura, proibindo a lei a escritura, proibindo divulgar o nome de Arro naquela época lá. E perseguiu terrivelmente. Esta besta, poder despótico, saiu do abismo, porque o abismo é a mesma confusão e a Revolução Francesa. Saiu de uma verdadeira confusão ideológica, uma verdadeira confusão ideológica depois de tomada a Bastilha em 14 de julho de 1789. A tomou em Bastilha em 14 de julho de 1789. Provocou ali, proibindo, implantou a lei ateísmo, impedindo o povo daquela época ler as escrituras. Ele proibiu, como fez ali o Diocleciano, Constantino, o Papa Damaso, impedindo o povo de anunciar as boas novas. Assim fez a Revolução Francesa. Implantou essa lei de ateísmo, impedindo do povo a ter adoração em verdade e espírito nas vossas casas, que eram perseguidos. Essa, em ano 1799, com essa ideologia de confusão que eles plantaram ali na época dos governos franceses, todos aqueles ateísmo teve ali. A cidade, aqui ó, a cidade onde a França matou as 2 testemunhas, a cidade, a Bíblia está escrita aqui, a cidade, tá? Nação de Arro. 8:10. Fazer seu corpo morto na praça de grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Altíssimo também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos e línguas, a nação viram seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitiram os seus corpos mortos seja posto no sepulcro. E os que habitam na terra se regozijaram sobre eles, e se alegraram e mandaram presente uns ao outro, por conta esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Eles ali fizeram essa terrível perseguição perante as 2 testemunhas. E diz que o Mashiach foi morto, crucificado em Sodoma e Gomorra e o Egito. O Mashiach não foi crucificado ali no Sodoma nem no Egito. Ele foi crucificado lá na Palestina. Como diz a Bíblia, João Feio da Meira. Eles se alegaram. Quem se alegaram aqui? Foram os franceses, os governadores, seus líderes, seus nobres, o exército, se regozijavam lá presente um para o outro.
ali. Por conta os dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Quem esses dois profetas aqui, nação de Arro? É a primeira aliança, a segunda aliança, que atormentou eles. Tentou suportar ele por 3 dias e meio. Não permitiu que seus corpos, por 3 dias e meio. Aqui fala de corpo, fala povos. E a praça da grande cidade, as duas testemunhas permaneceram em ser curta. Era a cidade de Paris, onde é a capital da Revolução Francesa. Ela se chama espiritualmente Sodoma e Gomorra e Egito, porque os seus pecados principal foram o adultério desfreadamente. A cidade ali é Paris, onde a Revolução da França se iniciou ali a perseguição contra a igreja na Síria, contra a igreja de Laodiceia e Filadélfia. Onde que eles implantaram essa lei, era chamado espiritualmente Sodoma e Gomorra e o Egito. E inventerado o Egito, Faraó, desconhecido o grande Iarro, configurado às nações, mas apregada aos ateísmos em todo o tempo, especialmente nos dias de Moisés. Aqui é o adultério desfreadamente, que eles falam aqui. É a imoralidade do homem, o homossexuais, o lesbianismo da época ali, Sodoma e Gomorra. Perante ali o ateísmo em todo o tempo, especialmente nos dias de Moisés. Assim como França teve a Sodoma e Gomorra, desfreadamente, o adultério, assim foi no Egito, na época de Moisés. Perante o Faraó, perante o seu povo, estava sendo exilado, maltratado perante o trabalho brutal ali na construção, ali no rei Faraó. Egito desconhecendo o grande Iarro. O Egito fala desconhecido, o grande Iarro. A Bíblia fala nesse livro, a Bíblia, aqui, a segunda aliança, que fala no Novo Testamento, fala Deus. Esse nome é Deus, nação de Iarro, está aqui na Bíblia. Mas o nome Iarro era desconhecido perante ali o Faraó. Configurando as ações mais apregadas ao ateísmo em todo o tempo, esse também nos dias de Moisés. Ele estava configurado a nação mais apregada ao temor, pegado ateísmo. Pegado ao que são homens iníquos, homens que não tinham temor de Iarro. Está virado para o ateísmo, da imoralidade, do adultério, desfreadamente, como diz a palavra aqui no Apocalipse, na segunda aliança. Onde o Altíssimo também foi crucificado. Faz alusão ao grande massacre dos crentes hugonotes, a noite de São Bartolomeu, em Paris, com dezenas de milhares de inocentes inocentes da igreja foram assassinados pelo espião do clero romano, quando em Machia sofreu marcha, entregou a sua vida por amor de Yahusha, e como eles próprios estivessem sendo mortos, pois eles morreu por nós. Porém, nós temos como mais Yahusha foi crucificado em Paris. O mesmo Espírito sobrenatural investigou o massacre de São Bartolomeu. Dirigiu também às cenas da Revolução. Foi declarado se Yahusha é imposto em grito, em morfa, ou dos incrédulos franceses era esmagar o miserável, referindo ao Machia. O Espírito sobrenatural, o Espírito da verdade, o Espírito da profecia visitou ali o massacre. Na cena da Revolução foi declarado Yahusha ser imposto em grito e morfa dos incrédulos franceses. Eles massacraram e põem em grito e morfa aos incrédulos, ao governo revolucionário, aos seguidores deles, aos intelectuais daquela época deles, os nobres exércitos, fazia grande esmagação e gritava miserável, referindo o Machia. Eles matavam os discípulos após aquela época ali, referindo o Machia. O Machia não foi morto em Paris. Ele morria ali, maltratado,
vituperados e mortos. Eles estavam ali pelo amor de Yahushua, não adorando os princípios de Roma, os princípios do ateísmo da França, daquela época. Eles tomaram isso como sendo feito eles mesmos. E Yahushua mesmo disseram: em verdade vos digo que quando se fizeram um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizesse. Yahushua deixou esse versículo escrito em Mateus 25 e 40. Em verdade vos digo que quando fizeram um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizesse. Como eles morreram ali, pelo massacre de Roma, no dia de São Bartolomeu, em Paris, na noite de Paris ali, era uma grande matança e massacre aos crentes de Laodiceia e Filadélfia, nessa época, por causa de estar proibido da leitura das Escrituras Sagradas. A Revolução Francesa era inimigo das Escrituras por causa da sua incredulidade, por causa das suas imoralidades, dos seus adultérios desenfreados naquela época ali. Quando se proibiu a Bíblia, a cidade onde a França matou as duas testemunhas, que é a primeira aliança, a segunda aliança, que é a que se fala ao mundo religioso, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas muitos irmãos do mundo inteiro, e o mesmo na própria França, amavam as Escrituras. Duas testemunhas não permitiram que elas fossem sepultadas no esquecimento, embora estivessem mortas temporariamente no decreto do governo francês revolucionário. Ali na França, na nação de arte, todos os espectadores, havia muitos irmãos, muitos franceses que amavam as Escrituras e não permitiam que ela fosse sepultada temporariamente no esquecimento. Não permitia que ela fosse sepultada no esquecimento, embora estivesse morta temporariamente, até morta temporariamente. Aqui você entendeu a pensar na nação de alma. Não foi sepultada a testemunha. A testemunha aqui é a Bíblia. É a palavra do Criador. É a palavra do Altíssimo. Mas muitos fiéis inteiros no mundo, na própria França, amavam a Escritura Sagrada. Amavam a Sagrada Escritura. As duas testemunhas não permitiam que elas fossem sepultadas no esquecimento, nação de alma. É no esquecimento, as palavras aqui no livro de Apocalipse. No esquecimento, temporariamente, pelo decreto revolucionário da França. Pelo francês revolucionário. E a Assembleia da França decretou a destruição das Escrituras e a sua fé no dia 28 de novembro de 1793. Ela fez um decreto destruindo a Bíblia, a sua fé no dia 28 de novembro de 1793. Chegando ao fim no 17º século. No ano de 1793, nessa data as duas testemunhas foram mortas. Nessa data as duas testemunhas foram mortas. A ressurreição dos dois profetas. Verso 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo do Iarro entrou neles, puseram sobre seus pés em pé. E caiu grande temor sobre todos que viram. Caiu grande temor sobre todos que viram. O Espírito de 3 dias e meio de vida vindo do Iarro entrou neles, puseram-se em pé. E caiu um grande temor sobre os que o viram. Toda a sociedade foi subvertida pela grande desordem que é a destruição da Bíblia. Provocaram o crime de prostituição e a mendicância crescendo assombradamente, a angústia pela falta de Iarro dominou o povo. Eles estão acusando a Bíblia aqui. Toda a sociedade foi subvertida pela grande desordem que é a destruição da Bíblia. A só teve a grande desordem pela destruição da Bíblia, teve a grande angústia. Aqueles que amavam a Escritura Sagrada teve a grande desordem sobre a destruição da Bíblia. O crime de prostituição e a mendigância cresceu assombradamente, a angústia pela falta de Iarro dominou o povo. Pela angústia, por falta de Iarro, dominou o povo ali. Por falta de... tinha destruída as Escrituras, impedindo o povo de exaltar o nome do Criador. E os homens não tiveram outra alternativa que não reabilitar as Escrituras. E no dia 17 de junho de 1797, 3 anos e meio, arredondado,
depois da sua morte, foram duas testemunhas ressuscitadas. As duas testemunhas ressuscitadas. A primeira aliança, a segunda aliança. Em 17 de junho de 1793, 3 anos e meio arredondados depois da sua morte, foram as duas testemunhas ressuscitadas pela Assembleia Francesa. Pela Assembleia Francesa, foi ressuscitada de volta as Escrituras. Por 3 dias e meio, cumpriu essa profecia na boca dos franceses. Na verdade, das mentes dos franceses, a Assembleia Francesa, que havia decretado a sua morte. Tudo isso achou documentado pelo jornal francês La Gazette Nationale, na edição de 14 de dezembro de 1795 a 26 de junho de 1797. Nessa época de 1795 a 26 de junho de 1997, cumpriu, portanto, maravilhosamente, a pé da letra, esta profecia. De 1795, 14 de dezembro de 1795 a junho de 1997, cumpriu, portanto, maravilhosamente, a pé da letra, esta profecia, que é a Bíblia, é o nome do Yahweh, o nome de Yahushua, chamado ali, pelos o decreto da França, dos franceses, terça edição, reavivando, ressuscitando a Bíblia de volta. Cumpriu, portanto, maravilhosamente, o pé da letra, esta profecia: seja Yahweh verdadeiro e todo homem mentiroso. Cumpriu suas profecias ali no 14 de dezembro de 1795 a 26 de junho de 1797. Cumpriu suas profecias ali. Maravilhoso, no pé da letra, essa profecia: seja Yahweh verdadeiramente o homem mentiroso. Eterno é a essência do eterno aqui nos governos franceses. Tentou impedir avanço das boas novas, impedir as escrituras de ser anunciadas. A primeira testemunha e a segunda testemunha, que é a Bíblia, trazendo o renovo, trazendo a restauração do seu nome sobre as nações. Quando a escritura foi reabilitada ou ressuscitada, puseram sobre os seus pés e aquele grande temor sobre os incrédulos, não só na França, mas em todo o mundo. Quando a escritura foi reabilitada, ressuscitada, ela foi reabilitada, ressuscitada na nação de Yahweh, e todos os espectadores, todos os ouvintes da palavra do Criador, nesse canal presente, quem fala com você aqui é o Freitas, sobre essa palestra da profecia de Apocalipse, fazendo harmonia com Daniel e Zacarias. Depois da reabilitação das escrituras, na França iniciou um grande triunfo da Bíblia com forma de grande movimento próximo, divulgação da palavra de Yahweh. Foi um grande triunfo da Bíblia com a formação de grande movimento, grande homens anunciando as boas novas, que o Mashiach venceu a morte, Mashiach foi no madeiro, o Yahweh ressuscitou no terceiro dia, ele trouxe de volta a Bíblia ressuscitada, restituída de volta na mão do povo. Esse é o Yahweh, com a sua onipotência e onisciência, com a sua essência da palavra. Ele é a palavra, nação. É o Yahweh. Sendo constituída grande sociedade bíblica em todo o mundo. Depois dessa época, a escritura subiu até o céu. E hoje, somente que não quer ou que não possui as duas testemunhas, essa sessão só verificou depois do Espírito de vida de Yahweh, o Espírito, o Santo, atuou nos corações dos homens. Então, as escrituras cresceu até o céu. Como fala aqui na parte que ele foi cresceu até o céu, foi a restituição da Bíblia. Cresceu até o céu. A sessão só verificou depois que o Espírito de vida de Yahweh, ou o Espírito, ou Santo, atuou nos corações dos homens. Então as escrituras cresceu até o céu. A escritura cresceu até os céus. O período dali da restituição, da ressurreição da Bíblia de volta. Pelo decreto de França, o governo da França.
Verso 13, o período agudo da Revolução Francesa. Verso 13, ação de aqui no 11 de Apocalipse. Naquela mesma hora, sobreveio uma grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. O terremoto foram mortos os nomes de 7.000 homens. Os demais foram atemorizados e deram louvores a Yahvé do céu. Na tradução Figueiredo. Naquela época, houve um grande terremoto. Esse terremoto foi a grande confusão social política que houve na França. Com a revolução, nessa confusão comparada a um grande terremoto. Na confusão comparada a um grande terremoto. A confusão política, social e econômica. A confusão social, política e econômica. Caiu a 10ª parte da cidade. Essa grande cidade, o caso do Império Romano. A grande cidade é o caso do grande Império Romano que caiu. O Império Romano do Ocidente, dividido em 10 partes, em 10 reinos, dos quais os francos, ou a França, é uma parte. A 10ª parte da cidade que caiu refere-se à queda moral e espiritual da França. Na Revolução, ateísmo e moral, o que nos refere é a queda da imoral, do ateísmo da França. Na queda foram mortos 7.000 nomes de homens, não 7.000 homens, como está escrito em algumas traduções, inclusive a Almeida, o original grego. O nome dos homens não são homens propriamente dito. Isso aconteceu o auge da Revolução Francesa, quando foram destruídos 7.000 homens, 7.000 nomes de nobres oficiais, os seus cargos no exército francês do Reino. Acontecendo no auge da Revolução Francesa, quando foram divididos 7.000 nomes de nobres oficiais do seu governo no exército francês do Reino. Isso aconteceu maravilhosamente, que estava revelado nas profecias. A história confirma-nos tudo que basta que examinamos a Escritura, as duas testemunhas, para que tenhamos a fé que nos leva à eternidade. Os incrédulos da França e do mundo todo ficaram apavorados com a reabilitação da Bíblia. Na França, a igreja que dera louvores a Yahvé aumentaram o seu temor e o amor ao Yahvé Altíssimo. Terminou o estudo das duas testemunhas, colocamos ao inteiro disposição de Yahvé. Isso aconteceu no auge da Revolução Francesa, quando foram destruídos 7.000 nomes de nobres oficiais dos seus cargos no exército francês Reino. Aqui foi destruído por 7.000 nomes dos oficiais da França, francês. Esse foi destruído ali na reabilitação de Roma, nação de Yahvé. Foi nessa época que as profecias cumpriu no governo francês, governo revolucionário. Ali, os 7.000 homens que foram mortos, e o 13, então eu vou falar para vocês, repetindo aqui, para continuar a mensagem, entender. E naquela hora sobreveio um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, e no outro momento foram mortos os nomes, foram mortos os nomes, presta atenção, nação de Yahvé, os nomes foram mortos, dos 7.000 homens, os demais foram atemorizados e deram a louvor a Yahvé do céu. Naquela época, houve um grande terremoto. Esse terremoto foi a grande confusão social e política. O terremoto foi a grande confusão social e política na nação. O terremoto foi esse, a grande confusão social e política. Aconteceu ali. Que houve na França. Com a Revolução, nessa confusão comparada a um grande terremoto, comparada a um grande terremoto. A confusão política, social
social e econômico. Caiu a 10ª parte da cidade. Essa grande cidade é o caso do Império Romano. A grande cidade é o caso do grande Império Romano que caiu do Ocidente, dividido em 10 partes, e os 10 reinos dos quais os francos ou a Espanha, a França. Os 10 reinos, o caso dos francos ou França, era parte. A França era parte desses 10 reinos nacionais. E caiu as 10 partes. Essa é a mensagem de 11 de Apocalipse. Os 2 profetas ali é as 2 testemunhos. A primeira aliança, a segunda aliança renovada, que o mundo evangélico chama de Velho Testamento e Novo Testamento. Que no mundo do judaísmo, que tudo é religião, fala Torá. Fala Torá e Brit Hadashah. É a aliança renovada, redenção de sangue. O único sangue puro e imaculado foi no madeiro. Ele venceu a morte. Desceu o submundo, tomou a chave da serpente, acorrentou os poderes dela, ela encheu no homem são os maus pensamentos, e a roxa venceu. Trouxe de volta a chave. Tudo está na mão de Yahushua. Ele é onisciente e onipresente. Ele está na iminência dos governadores dessa terra. Dos repúblicas, hoje a república, não existe uma monarquia. Hoje a república. A monarquia dos reis e príncipes caiu. O poderio passou para os republicanos. Essa mensagem de Yahonan, que fala, João escreveu esse livro de Apocalipse, a revelação, os triunfos da igreja de Laodiceia, em Filadélfia. Todas as igrejas na Ásia Menor. A igreja, ali é cidade. O lixo é cidade. Está na nacional. Que é a luz da profecia, que no lugar escuro te ilumina o seu entendimento. Os mortos aqui, temporariamente, em esquecimento, foi a Bíblia no governo, Revolução da França. Hoje eu entendo essa mensagem de 11 Apocalipse. Tudo se cumpriu ali na época da igreja, na época de Paulo, de João, primitivo. O Mashiach ressuscitou, falou dessa perseguição, falou desse Marte. O livro de Daniel foi aberto ali, aos sábios entendidos, por decreto de Revolução Francesa, eles restaurou a Bíblia de volta. Esses 2 profetas aqui é a Bíblia, a primeira aliança, a segunda aliança renovada. É o Mashiach. Ele falava ali quase 500 anos em na outra profecia anterior, outra profecia anterior fala, é a primeira aliança, é a lei, o amor que ele cumprir ali, que deu para o seu povo, Israel. Diz a Bíblia João Ferreira, que ele batia nação de Arro, é Yahuru, que eles ocultaram esse nome, é Natsiri, que eles ocultaram esse nome, dos Nazarenos. Eles ocultaram o império da besta, o reino papal fez sair Decleciano, pai de Constantino, com Jerônimo, o bispo Jerônimo, o Papa Damas. Aqui está todo o emblema da Idade Média, a Idade das Trevas. O Zé Grande de Roma, o Eterno, libertou o seu povo. Eles mataram no dia de Bartolomeu, mataram ali muitos, e Zombar, que estava matando Machia em Paris, em Paris. Machia morreu lá, ele morreu ali em Palestina. Com o espírito de profecias, penetra o seu íntimo, do teu intelecto, da tua alma. Essa alma está em mim que vai dar conta o Criador, não diz, a partir do meu corpo. Eu estou sempre estou falando aqui. O mundo secular é a política, que é os governadores. E Machia foi julgado pelo Herodes e Pilatos. O Pilatos, um homem justo, não quis executar ele no madeiro.
Mas os fariseus, os escribas, os levitas, que é o sistema religioso político, pediu a morte dele. Solta Barrabás, crucifica Machia, crucifica. E Pilatos, o Eterno tinha falado no coração dele, ele lavou a mão, eu creio o coração quebrantado e chorando para a morte de Machia. Esse pediu Machia, que o sangue desse inocente cai sobre nós, sobre a nossa geração. O sangue é a purificação, a rendição de pecado. Essa é a nova aliança que eu estou transmitindo no vosso coração. Que assim seja.